A gente vai conversar então agora com o deputado federal e presidente nacional do PSDB, deputado Aécio Neves, que já está conosco inclusive por imagens. Muito bem-vindo, deputado, bom dia. Bom dia, um prazer enorme falar com vocês. Prazer é nosso, deputado. Bom, quero dizer que ontem eu acompanhei a entrevista que o senhor concedeu ao antagonista. Claro que foi questionado a respeito do fato de se será de fato candidato ou não. E aí eu até anotei umas expressões aqui que o senhor utilizou. O senhor disse que só vai assumir uma candidatura quando for minimamente viável e não for apenas uma aventura para demarcar terreno, para tomar posições. Sei que de um dia para o outro é difícil ter uma atualização, mas quero já começar por aí te perguntando se a gente pode já, de ontem para hoje, chamar efetivamente de candidato, se isso ainda está sendo discutido, como é que está esse ponto, o deputado? Então, mais uma vez, Marcela, Letícia, a todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, obrigado pela audiência tão qualificada ontem, né? Na verdade, Marcela, eu reassumi a presidência do PSDB alguns meses atrás com um objetivo: recolocar o PSDB na primeira prateleira da política nacional. Desde que o PSDB se fragilizou, e essa é uma realidade, né, com a qual nós temos que conviver por inúmeras razões, nós demos espaço a esse radicalismo, a essa polarização que tão mal vem fazendo ao país. O PSDB, já na janela partidária, inverte uma curva de queda e foi o partido que proporcionalmente mais filiou parlamentares. E eu estou reunindo, Marcela, em torno, vamos dizer, dessa nova direção do partido, muita gente que nos ajudou em 14 e outros que ao longo do caminho se somaram a nós para construir um projeto de Brasil. Esse sempre foi o meu objetivo, qualificar essa eleição, qualificar a discussão tão rasa com a qual nós estamos convivendo hoje. Você vai se lembrar, alguns meses atrás, eu fiz um convite público ao governador Ciro Gomes para que assumisse a candidatura à presidência da República. Eu tenho que reconhecer, e reconheço isso de público, que ele tinha já um compromisso assumido com a população do Ceará, e eu espero realmente que ele possa ser exitoso para encerrar esse ciclo petismo no Ceará, e ele, portanto, declinou desse convite. E eu, a partir das últimas 3 semanas, passei a receber manifestações espontâneas do Brasil inteiro, de lideranças como o próprio Ciro Gomes, Tasso Gereissati, Roberto Freire, dentre tantas outras, Paulinho da Força, para que eu assumisse uma candidatura presidencial. Eu sei, Marcela, que esse quadro hoje, essa bolha da polarização, é muito difícil de ser furada. Mas eu temo que qualquer uma das alternativas hoje que aparece à frente das pesquisas, se vitoriosa, vai nos levar a mais 4 anos de um país dividido ao meio e muito tempo pela frente ainda. Então, qual que é o meu papel hoje? É tentar trazer a discussão para o centro, tentar trazer uma discussão sobre um projeto de Brasil transformador, com a política fiscal adequada, que impeça a continuidade do crescimento da taxa de juros, né? Com planejamento, Marcela, com um grande pacto nacional. É isso que o Brasil precisa, as pessoas precisam voltar a conversar, né? Eu sou de uma escola política que diz que alguém, por ser seu adversário hoje, não tem que ser seu inimigo, né? E o PSDB transita nesse centro, podendo conversar com a esquerda, podendo conversar com a direita sobre um projeto de Brasil. Se isso, e eu concluo para responder a sua pergunta, vai se transformar numa candidatura minimamente viável, o tempo é que vai dizer, né? Eu tenho minhas dúvidas, mas eu não estou fugindo à minha responsabilidade como dirigente partidário, né, que esse ano completou 40 anos de mandatos consecutivos. Talvez eu seja o único político em atividade, né, com 40 anos consecutivos de mandatos eletivos. Jamais fiquei sem mandato eletivo. Fui governador, fui presidente da Câmara dos Deputados, fui líder do Fernando Henrique no momento das reformas mais transformadoras que esse país viveu, como a lei de responsabilidade fiscal, como as privatizações das telecomunicações, enfim. Eu quero trazer essa minha experiência e essa minha vontade de ajudar o Brasil, contribuindo para o debate. Se isso daqui a 3 ou 4 semanas derivar para uma candidatura, né, tudo bem, eu tenho que estar pronto para ela. Aliás, eu me preparei minha vida inteira para isso, né? Mas se isso for algo inviável, impossível, eu quero me somar a qualquer outra força que possa furar essa polarização, porque, repito, qualquer um dos 2 candidatos colocados à frente hoje que vença as eleições, nós teremos um futuro muito difícil pela frente. Então, vontade e apetite para uma candidatura tem aí, pelo que eu estou entendendo, né, deputado, a partir da fala do senhor. E já tem até pesquisa que envolveu seu nome aí recentemente.
Eu acho até que precipitadamente, porque eu fui até surpreendido ontem com uma pesquisa que coloca o meu nome sem eu ser candidato. Esse movimento começou há 10 dias, nem há 2 semanas, né? Ali estão candidaturas que estão colocadas, algumas do Lula desde sempre, as outras há algumas mais de ano, outras um pouco mais recentemente. Então, esse não é o nosso foco agora. O que eu estou fazendo? Eu estou reunindo pessoas qualificadas, como eu fiz em 2014. Porque em 2014, Marcelo, o Brasil estava numa encruzilhada. Ele tinha 2 opções de caminhos a seguir. Nós construímos talvez o mais vigoroso projeto de transformação do país. A área econômica do nosso governo, e eu já havia anunciado, seria comandada pelos pais do Plano Real. Armínio Fraga seria o ministro da Economia, todos os outros mentores, economistas com enorme espírito público e altamente talentosos, né? Se preparavam para participar do governo. O meu chanceler, Marcelo, eu não disse isso durante muito tempo, mas tenho dito mais recentemente, seria o presidente Fernando Henrique Cardoso, que já tinha aceito o meu convite. Eu ia fazer um governo não de um partido político, de excelência. O que ocorre? O Brasil opta, e eu tenho que respeitar o resultado das urnas, o Brasil opta por essa nova matriz econômica da presidente Dilma, que, como ela mesma disse, fez o diabo para vencer as eleições e fez tanto que sequer consegue permanecer no cargo. O Brasil entra num processo recessivo maior da nossa história, com 3 anos consecutivos de crescimento negativo. Nos 3 anos seguintes à eleição da presidente Dilma, o mundo, Marcela, cresceu em média o seu PIB em torno de 6%. Foi o crescimento médio do PIB do mundo. O do Brasil decresceu 6,7% naquele período. Era tudo que eu anunciava lá atrás, não é? E, infelizmente, até hoje, nós estamos vivendo as consequências daquele desatino, daquela irresponsabilidade fiscal para vencer as eleições. E eu trago já um tema mais atual, o momento de hoje, para aquilo que nós vivemos lá. Eu faço um paralelo com o Lula 3, que é esse que nós estamos vivendo no seu último ano. Ele está muito parecido com o Dilma 1, com o momento da nossa eleição. Lá, o déficit acabou sendo de 3,5% do PIB, com uma dívida bruta de 64%. Hoje, sobretudo com essas medidas eleitoreiras do presidente da República, já há estudos que mostram que o déficit será de 3,4% do PIB. Só que agora com a dívida bruta de 84% do PIB. Isso significa que nós poderemos ter um impacto de quase 0,5% a mais só por essas últimas medidas eleitoreiras do presidente da República na inflação. Qual é a consequência disso? O Banco Central age para segurar a inflação, aumentando a taxa de juros, que desaquece a economia e deixa de gerar empregos. Nós estamos num ciclo vicioso, perverso e que vai custar muito caro ao Brasil. Porque, concluo, o PT sempre olha para o PT. Para o PT é mais importante fazer o diabo novamente para vencer as eleições do que organizar o país para que os brasileiros possam ter um futuro melhor. Deputado, eu queria aproveitar, né? O senhor começou o primeiro mandato como deputado em 1987, né? Estava checando aqui, e eu acompanhei também uma boa parte dessa carreira, né? Enfim, vários veículos onde eu trabalhei, e queria tentar entender quem é o PSDB agora, né? Porque em alguns momentos ele foi o partido, de fato, que ancorou, né, as disputas com o PT ao longo de várias eleições majoritárias nos últimos anos, e depois, em uma certa medida, ele aderiu ao projeto bolsonarista, inclusive, né, dando um pouco do seu aval ali, né, à candidatura. Como o senhor vê quem é o PSDB hoje? Pelo que o senhor está dizendo, não tem um alinhamento ao bolsonarismo, né, pelo que eu estou entendendo, mas gostaria de ouvir o senhor sobre isso, porque a gente já sabe da oposição ao PT, que é histórica, né? Quem é o PSDB hoje e como ele se posiciona nesse tabuleiro político que a gente tem hoje? A pergunta é muito adequada, até porque até muitos tucanos têm essa dúvida hoje, né? E a minha disposição de reassumir a presidência da República é muito nesse sentido, de reunificar o partido. O que ocorreu com o PSDB mais recentemente, para não cansar vocês com a história? Em 2022, nós fomos impedidos por lideranças do próprio PSDB de ter um projeto nacional, de lançarmos uma candidatura. Você vai se lembrar, e você acompanha a política tão de perto há tanto tempo, né, que eu insisti muito para que nós pudéssemos ter o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como nosso candidato.
Mas naquele momento o projeto paulista, comandado pelo ex-governador João Dória, se sobrepôs ao projeto nacional. Então, seja os recursos do partido, a estratégia do partido, ela visava unicamente garantir ou ajudar na vitória do então vice-governador Rodrigo Garcia, que infelizmente acabou não indo para o segundo turno. No momento em que nós não tivemos candidatura presidencial, o partido se dividiu. Você se refere aí à proximidade com o bolsonarismo. Na verdade, foram algumas figuras, o próprio Dória, né, no momento da sua eleição, ele achou conveniente, e fez isso em caráter pessoal, lançar ali o Bolsodória, ao mesmo tempo que lideranças expressivas do partido, como meu vice-presidente, meu candidato a vice, Aloysio Nunes, senador por São Paulo, Pimenta da Veiga, dentre tantos, Otácio Gereissati, declararam apoio ao Lula, né? Mas o PSDB, Marcela e Letícia, ele é o único partido político em atividade no Brasil que não sucumbiu, que não se curvou nem ao governo Bolsonaro, nem ao governo Lula. Isso é um ativo político que nós temos. Nós estamos equidistante desses extremos. É claro que, do ponto de vista conceitual, nós somos adversários do PT. Eu não acredito que o PT, por exemplo, se esforce para ter políticas públicas de superação da pobreza. Eu acho que, como estão os programas sociais hoje, buscam muito mais a manutenção desse status quo, a fidelização desses eleitores, do que a superação efetiva da pobreza através de portas de saída para os programas sociais. A lógica do PT na sua política externa é o alinhamento ideológico, né? Como foi do Bolsonaro na outra ponta, né? No outro extremo. O PSDB defende um pragmatismo na política externa, eficiência na gestão pública, metas, planejamento. Eu fui governador de Minas por 8 anos. Minas Gerais não é o estado mais rico do Brasil e tampouco mais homogêneo, ao contrário. Nós temos um Nordeste incrustado no nosso território e nos orgulhamos muito dele. Mas consegui levar Minas a ter a melhor educação fundamental do Brasil em todas as 9 séries. A melhor saúde da região Sudeste. Isso quem dizia era o governo do PT, que governava o Brasil à época, né? Lembra que eu fui governador com Lula, presidente da República. Os maiores investimentos, os melhores resultados em segurança pública da nossa história. Mas não fui eu que fiz, foi o planejamento que fez. Pessoas qualificadas fizeram isso. E eu quis levar isso para o Brasil, eu quis discutir isso. E na época eu fui bombardeado quando eu falava, gente, os programas sociais, eles estão aí para ficar, já são programas de Estado, não é? Mas nós temos que permitir, sobretudo aos mais jovens que hoje se beneficiam dessas bolsas, né, que se qualifiquem, né, que não tenham no futuro como o objetivo ou destino deixar para o seu filho de herança um cartão do Bolsa Família. Né? Essas pessoas podem mais. Vamos qualificá-las através do Sistema S, com apoio dos governos estaduais, do setor privado, né? Regiões turísticas para o turismo, regiões do agro para o agro, regiões industriais para a indústria, enfim. Eu tinha muita vontade de fazer algo transformador no Brasil. Infelizmente não conseguimos. Mas eu não perdi a esperança de recolocar o PSDB de novo em condições de, quem sabe, que não seja agora, mas quem sabe no futuro próximo, reeditar isso, transformar novamente a política em instrumento de melhoria da vida das pessoas, independente da sua convicção ideológica, de a qual partido pertençam. Porque o Brasil está cansado desse projeto de poder pelo poder que tanto mal vem fazendo a todos nós. Agora, deputado, existia até uma proximidade, às vezes, né, do PSDB e o PT em algumas pautas, né, como o senhor bem disse, muitos programas sociais foram ali, tiveram origem no governo FHC e depois foram ampliados, remodelados, especialmente ali nos primeiros mandatos do Lula. Eu lembro também do voto lulécio, né, que votavam em Lula na presidência e no senhor como governador. Me parece que, em certa medida, existia uma polarização um pouco menos distante entre PT e PSDB do que o que a gente tem hoje entre PT e PL, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de lembrar, deputado, é que depois da campanha de 2014, que foi uma campanha muito dura, o senhor bem lembrou ali a questão de fazer o diabo, enfim, campanhas na televisão muito delicadas, né, muito, muito duras em relação aos opositores. Eu lembro que o senhor entrou com um pedido de auditoria no Tribunal Superior Eleitoral para verificar a lisura da eleição presidencial. Foi a primeira vez que isso foi feito ali, né, e eu queria entender como o senhor vê esse gesto à luz de tudo que a gente viveu
depois, nessas últimas décadas, né? Aliás, foram 12 anos, é isso, né? Não são décadas ainda. Então, sobre a distância, né, entre PT, PSDB PSDB e PL, ou mesmo PT e PL, e sobre essa questão das urnas, que eu acho super importante a gente retomar esse... Não, eu acho ótimo falarmos sobre isso. Em relação ao PSDB e ao PT, a nossa oposição a eles é conceitual, né? O PT tem um vício muito grande, né, do aumento incontrolável dos gastos públicos sem a geração de correspondente receita para eles. É o aparelhamento também indiscriminado da máquina pública. Você falava que de 14, eu estava me lembrando que eu recebi alguns programas meus da campanha recentemente, quando eu falava, vão quebrar os Correios, é preciso parar com esse aparelhamento. Todas as superintendências estaduais dos Correios já eram, desde aquela época, ocupadas por militantes petistas, gente que não tinha a menor noção de gestão. Então, olha o rombo que está aí hoje, não é? Olha o rombo dos Correios, está se tornando absolutamente inviável. Eu falava da utilização dos bancos públicos, né, que estavam quebrando e, enfim, acabaram, na verdade, por quebrar o Brasil. Mas eu sempre tive uma relação, enquanto governante, republicana com o PT, e o Lula comigo, inclusive. Quando eu fui governador e ele presidente da República, eu era oposição a ele, talvez um dos líderes mais eloquentes à época da oposição, mas nunca deixei de conversar com o presidente, nunca deixei de estar com ele para defender os interesses de Minas Gerais, às vezes até tomando uma cachaçinha com ele. O Lula, você não pode ficar muito tempo perto dele, porque ele é um encantador de sereia, né? Senão ele acaba te convencendo. Mas foi uma relação altiva, como deve ser nas democracias. Hoje não há mais espaço para isso, né? Nós ganhamos do PT, eu acho que o PT, diferente da gente, né, teve mais dificuldade de aceitar os resultados. Você se lembra que mesmo no momento do Plano Real, né, era o Fórum FHC o tempo inteiro. Aliás, se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos lembrar que essa defesa intransigente que o PT faz da democracia, ela é flexível, eu diria, não é? Quando lhe é conveniente, eles a defendem. Mas em 1985, quando Tancredo foi candidato no colégio eleitoral para colocar fim a 21 anos de ditadura no país, o PT, o que fez? Ficou contra e expulsou os parlamentares que votaram em Tancredo. Depois, na Constituinte, você lembrou aqui que eu fui constituinte, cheguei em 87, me elegi em 86, por isso eu estou dizendo que eu completo 40 anos agora, eleito, né, agora em 2026, né, eu vi o líder do PT subindo na tribuna para defender o voto não a essa Constituição que eles hoje tanto defendem, sem fazer qualquer meia-culpa. E esse líder chamava-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi à tribuna para defender o voto contra a Constituição. Veio o Plano Real, né, mais extraordinária transformação na vida das pessoas mais pobres, porque essas é que não tinham como se defender do imposto inflacionário, tinham que receber o salário e sair correndo no supermercado, porque 2 horas depois podia ter um reajuste de preços. O PT votou contra o Plano Real. A lei de responsabilidade fiscal, que colocava limites nessa gastança desenfreada, que até hoje eles defendem, o PT votou contra. Então, a nossa oposição em relação ao PT, ela é conceitual. Mas isso não me faz ser inimigo do presidente da República. Me faz querer muito que ele encerre esse ciclo, né, e viva confortavelmente, com muita saúde, a sua aposentadoria, mas permita o Brasil sair dessa camisa de forças. A segunda questão que você coloca é em relação às eleições de 2014. E essa narrativa que começa com o próprio presidente Lula, de que eu contestei o resultado das eleições, eu admito que ela cresceu muito, né? Porque é difícil, a gente voltando no tempo, dissociar 2014 do que aconteceu depois. Mas eu quero aqui fazer um esforço, se você me permite, para isso. Há uma liturgia nas democracias de que quando o candidato derrotado declara que foi derrotado, encerra-se ali o processo eleitoral e está admitida a vitória do oponente. 15 minutos depois de o Tribunal Superior Eleitoral consagrar o resultado que dava, por uma pequena margem, a vitória à candidata Dilma, eu telefonei para o Palácio da Alvorada para cumprimentá-la. Falei com ela, ela não teve a delicadeza de registrar isso, que também fazia parte da liturgia, né, das democracias mais civilizadas, né, de registrar esse telefonema, até como um marco de que ali se encerra a disputa eleitoral. E eu disse a ela, presidente, o país está dividido, conte comigo para abaixarmos um pouco a temperatura para que a senhora possa cumprir com o seu papel.
Infelizmente, ela não conseguiu sequer permanecer no cargo. O que é que ocorreu ato contínuo? Existiam naquela época, olha bem, e não havia Bolsonaro ainda como figura pública nacional, não havia muito menos bolsonarismo, né? E essa questão das urnas que acabou sendo usada do ponto de vista eleitoral pelo ex-presidente. Naquele momento, existiam denúncias do país inteiro de insegurança sobre o sistema. Era real. O que nós fizemos? Procuramos o TSE, foi uma decisão conjunta, unânime do partido na época, para, junto com o TSE, fazemos uma auditoria. Foram convocadas figuras de fora do Brasil, professores da área das universidades brasileiras. Eram 12 pessoas, se não me engano, que examinaram as urnas até em defesa, é difícil dizer isso, da própria urna eletrônica. A urna eletrônica, Marcela, ela começa com a minha presidência da Câmara dos Deputados. Foi ali que nós aprovamos a criação das urnas, ao lado do ministro Carlos Veloso, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela é um avanço inestimável, mas é um processo que precisa de aprimoramentos permanentes. Por que o Brasil é o único sistema eleitoral do mundo que qualquer busca de aprimoramento é questionada? O problema é que defender aprimoramentos transformava a pessoa em bolsonarista. Mas o que nós fizemos lá atrás foi algo que, a meu ver, buscava tirar a desconfiança que uma parte da população tinha, talvez uma outra ainda continue tendo, em relação às urnas. Mas jamais, em qualquer momento, eu questionei o resultado das eleições ou a lisura das urnas eletrônicas. Essa é a verdade. Deputado, a gente ouviu antes aqui da nossa conversa, da entrevista aqui com o senhor, o cientista político Maurício Ramos, ele que é professor da FESP, que inclusive disse que acompanharia aqui essa nossa entrevista, e eu o questionei a respeito da terceira via, né, dessa tal terceira via que todo mundo sempre fala quando a gente se aproxima das eleições, sobretudo eleições presidenciais. E ele disse o seguinte, que terceira via para ele é quase como uma entidade fantasma, está sempre chegando, sempre sendo prometida, mas não vem, né, não chega, não se concretiza de fato. Eu quero ouvir o senhor a respeito disso, porque em sendo candidato, então, como é que o senhor, e mesmo não sendo, né, vamos colocar aqui nesses termos, como é que o senhor avalia, para além de PT e PL, por exemplo, se a gente ficar ali entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, os demais candidatos, o senhor avalia alguém como uma possível terceira via, ou o senhor mesmo, caso seja de fato candidato? Olha, esse termo terceira via é um termo que ficou um pouco cansativo, né? Eu não vejo nas duas vias, vamos chamar então, já que temos a terceira colocada, né, a do lulopetismo e a do bolsonarismo, como vias que nos levam ao futuro. Então eu diria que o Brasil precisa de uma nova via, uma via que olhe para frente com generosidade, sabe, sem radicalismo, sem ódio. É uma utopia? Mas para mim a política é o exercício, né, a busca de utopias, né? É muito cômodo de dizer, ó, não tem jeito. E eu vejo muita gente, amiga minha, gente que está indignada com o que está aí, como milhões de brasileiros votando não, né? Eu não gosto do Lula, eu voto no Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro, eu voto no Lula, mas não são nenhuma coisa nem outra, né? O que o PSDB está fazendo? É um esforço enorme para falar para essas pessoas. Para dizer, olha, é possível, sim, nós tentarmos construir um caminho. Porque mesmo que não consigamos, e eu estou sendo aqui mais uma vez, Marcelo, muito realista, para essa eleição, nós temos que plantar essa semente. Se nós tivéssemos feito isso em 2022, com a candidatura que foi impedida, né, pela estrutura de poder do PSDB na época, comandada pelo ex-governador João Dória, que impediu, mesmo com a sua saída, que nós tivéssemos uma candidatura, talvez nós tivéssemos com essa nova via já um pouco mais adiantada.